Muito bem, amigos internautas, você que anda nas redes sociais, a todos umas saudações de paz. O nosso amigo aqui, irmão Josimar, que está sempre ligadinho com você através deste canal no YouTube. Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Eu quero compartilhar com você, toda a sua família, caso você tenha uma Bíblia, o livro do profeta Amós, capítulo 8, livro do profeta Menor, versículo de número 10. Mas antes de entrar no texto, eu quero uma sua colaboração, Compartilha este vídeo, se inscreve no canal, comenta lá o que você achou, aperte no sininho para receber novas notificações, deixa aquele like para fortalecer, amém? Deus abençoe poderosamente. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo de número 10, que nos diz: E tomarei as vossas festas em luto, e tomarei os vossos cânticos em lamentações. Amigos, temos em uma de nossas mãos um dos livros mais requisitado, aclamado no cristianismo, o qual sempre é feito menção pelos judeus. Observe que este livro passou a ter a sua existência por volta do ano 1500 a 1600 a.C. Livro este que foi escrito por 40 escritores e está subdividido em 5 pequenas partes, iniciando-se ao Bereshit, que no hebraico, o qual conhecemos como Gênesis, pegando de Josué a Malaquias, que é o Taná, e o Bereshit Hadash, que é de Mateus ao Apocalipse. Observe que entre os 66 livros da Bíblia, estamos inseridos ao livro do profeta Menor, sendo este profeta Amós. Segundo a Bíblia, afirma-nos que entre os demais Deus escolhe este homem, o qual fazia menção de gados. Deixou este de ser cuidador de animais para ser profeta. A Bíblia afirma-nos que este profeta, ele era de uma aldeia por nome Tecoa, aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, a 9 quilômetros de Betel e a 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O nome Amós significa carregador de fardo, ou seja, este era aquele que estava sobre a sua incumbência de falar a verdade e trazer o juízo de Deus. Segundo a Bíblia, afirma-nos que no capítulo anterior, Deus ele traz a sua justiça, ou seja, a sua sentença sobre todos aqueles que se distanciaram das leis de Deus. Observe que nesta época os judeus, eles tinham se corrompido, eles tinham deixado a verdade para algo incerto, ou seja, ele tinha dividido a sua fé, ou ao mesmo tempo adorava a Deus, ou ao mesmo tempo adoravam a deuses pagãos. Nesta época, esta região estava envolvida por idolatria. Deus ele havia usado o profeta para corrigir toda a nação. Observe que nesta época era uma época do sacrifício irracional. Sacrifício esse que o animal era posto sobre o altar e não tinha ideia porque era o seu fim sobre aquele altar. Mas o profeta, ele refere-se a uma nação que estava se esquecendo de Deus. Nação essa que não estava deixando a espiritualidade tomar o seu coração. Nação essa que estava envolvida pela incredulidade. Segundo a Bíblia afirma-nos a respeito de dois seres, um por nome Jeroboão, sendo este rei de Israel, e um homem sacerdote por nome Amazias. Segundo a Bíblia afirma-nos que Amazias, ele vai ao próprio rei Jeroboão e profere dizendo: olha, rei,
Existe um profeta cujo nome chama Amós, e este estava conspirando. Segundo a Bíblia afirma-nos que nesta época houve-se um conflito sobre a nação de Israel por causa da incredulidade do povo. O povo que estava vivendo conforme os seus deleites, o povo que estava tomado por rebeldia. Observe que quando uma pessoa ele anda conforme as leis de Deus, ele está andando conforme a vontade do próprio Deus. Mas quando ele se distancia das verdades, ou seja, dos ensinamentos da palavra de Deus, ele está tomado pelo pecado. Porque, segundo o dicionário, diz que pecado significa uma expressão verbal identificando uma ação contrária à vontade de Deus. E assim estava os demais que estavam ali na nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta para corrigir uma nação rebelde, nação essa que não queria mais dar credibilidade, não queria mais estar conforme as leis de Deus, ou seja, as leis de Moshe, o qual foi dada por Deus. A Bíblia diz que nesta época, por ser um tempo do sacrifício racional, o povo estava conforme os seus próprios desígnios, estavam virando as costas para ele. Deus não gosta de pessoas que sejam soberbas. Deus não gosta de pessoas que dividem a sua fé, o bem tempo crê em Deus, o bem tempo crê em outros deuses que nada o pode fazer. Em pleno século 21 temos visto pessoas que têm negado a fé. Talvez estou falando com pessoas nesta noite, ou nesta manhã, ou seja, nesta tarde. Pessoas essas que estão precisando de ouvir uma palavra de incentivo, ou seja, uma palavra para corrigir algo que você está vendo que não está certo. E nesta noite eu tenho de Deus uma palavra para o teu coração. Palavra essa de transformação, de restituição através da palavra de Deus. E assim como Deus tomara os lábios do profeta para corrigir o povo que estava em rebeldia, assim eu trago esta palavra neste momento para te esclarecer que existe um Deus, que ele não se esqueceu daqueles que se arrependem dos seus atos. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho do próprio Deus. Bem-aventurado o homem que anda conforme a vontade de Deus. Observe que o próprio escritor de Provérbios, o próprio sábio Salomão, ele afirma a respeito das bênçãos de Deus. Se queres andar com as bênçãos de Deus, ande conforme as leis de Deus. Se queres ter sucesso na sua vida ministerial, se queres ter sucesso na sua vida profissional, conjugal, seja ela qual for, ande nas leis de Deus. A obediência, ela proporciona mérito para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. E observe que nesta época, o povo estava andando conforme a sua própria vontade, ao ponto de Deus observar toda a parte geográfica da nação de Israel e usar o profeta Amós para trazer os questionamentos do povo. A Bíblia diz que por 40 anos o profeta estava distante dessa nação, mas após 40 anos Deus levanta novamente ele e envia a nação de Israel. Você é um Israel de Deus. Você é um ser que tem promessa de Deus. Não deixe aquilo que Deus tem para a tua vida por coisas supérfluas. Não. Dê a credibilidade naquilo que pode trazer vida através desta palavra. Eu não só falo com uma pessoa, mas falo para diversas pessoas que realmente precisam de ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de restituição espiritual. Eu não sei como está a sua vida neste momento, mas eu tenho a vos afirmar na noite deste dia que existe um Deus que ainda aposta na sua vida para que você seja um canal de Deus, uma instrumentalidade. Proclame, anuncie. Esqueça as coisas que o mundo oferece, mas proporcione a sua credibilidade na palavra de Deus. Palavra essa que traz vida. O salmista afirma-nos: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Se nós analisarmos, a Bíblia é recheada de textos que nos proporciona a respeito de pessoas que esqueceu das leis de Deus, mas gerou a consequência. Você sabe que todo pecado gera consequência. Quando aconteceu o primeiro erro lá atrás, lá no Jardim do Éden, não ficou por isso não.
Deus, ele permitiu que o homem vivesse do suor do seu rosto. Deus permitiu que o próprio Caim matasse seu irmão Abel, e assim sucessivamente. Ainda para fechar, o apóstolo Paulo afirma-nos que por um homem entrou o pecado, e o pecado passou para toda a raça humana. E toda a raça humana passou a ser vítima do pecado, e sabemos que pecado ele gera consequência. Observamos o pecado que foi cometido pelo próprio Davi. Segundo a Bíblia afirma-nos que depois que Davi errou, a espada de Deus estava sobre a casa de Davi, porque Davi, ele logo de início não reconheceu o seu erro. Mas quando o homem ele reconhece, existe um Deus que não é injusto para nos proporcionar o perdão para os nossos atos. E você que me ouve na noite deste dia, pare, reflita. Você, como ser inteligente, raciocine junto comigo através da luz da Bíblia e tenha consciência que existe um Deus justo que está contigo para lhe levantar, para te usar, para proclamar às nações a respeito da palavra cristocêntrica. Palavra essa que vem trazendo restituição espiritual, salvação para a alma. Reflita comigo, meu amigo. Neste momento eu quero fazer uma oração por você que errou. Você que muitos pontam o seu ato, muitos te julgam. Talvez por você se achar uma pessoa que acha que para muitos não tem nenhum valor. Eu quero fazer uma oração por você que às vezes foi questionado, né? Às vezes por tantas lutas você entregou os pontos. Mas qual é o maior? A luta que você está passando ou Deus que tu serve? Reflita comigo. Nos mártires, iremos ver homem como Isaías que foi cerrado ao meio. Ele passou por luta, mas prevaleceu. Homem este que pediu que colocasse, né? Aleluia, algo nos seus lábios para purificação. Porque ele disse que ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Pedro, um homem que negou, mas ele não se achou digno. Mediante o que ele passou, ele foi crucificado de cabeça para baixo. João, apóstolo, ele foi lançado dentro de uma caldeira de óleo fervente e depois lançado ali na ilha de Patmos por um rei tirano. Às vezes você acha que as lutas te faz você não ter mais credibilidade naquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu tenho para afirmar nesta noite, a sua vida, ela é preciosa. O que você aguarda após a morte? O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Observe que aqui o texto ele vai nos esclarecer que o próprio Deus tomaria todas as vossas festas em luto, os cânticos em lamentos. Por quê? Porque o povo tinha esquecido dos desígnios de Deus, ou seja, tinha esquecido os mandamentos. Aquilo que poderia trazer vida nessa época, como eu no início falei, era uma época do sacrifício irracional. Determinado grau de pecado era um tipo de um sacrifício. Mas graças a Deus que isso já passou, porque o maior sacrifício foi manifestado no Calvário, que foi o Messias, o Yeshua, ali levado ao Monte Gólgota, um dos maiores sacrifícios, chamado sacrifício racional, porque ele sabia porque ele ia morrer. Ele morreu para que nós vimos ter vida com ele. Ele não morreu para que eu e você vimos ficar divididos, se queremos ou não queremos. Se as lutas te fez você errar, e se você achou que Deus te abandonou, Deus não te abandonou. Eu vou fazer uma oração por tua vida. Aonde você estiver, no quarto, na sala, e seja qualquer cômodo da sua casa, eu vou fazer uma oração por tua vida. E através desta oração você vai receber uma injeção de ânimo. E você vai ser um dos anunciadores do Evangelho. Da palavra cristocêntrica, da palavra que traz vida. A palavra que ela nos dá direção.
para obtermos o sucesso daquilo que temos por fé. Ore comigo. Maravilhoso Deus e Pai, ó Deus em cuja presença nós nos encontramos nesta noite. Senhor, neste momento eu quero orar por esta pessoa que do outro lado está vendo este vídeo, está visualizando. Senhor, eu te peço que o Senhor ponha sobre ele uma injeção de ânimo e dê, Deus, a ele a consciência como ser racional de reconhecer a sua fraqueza e lutar pela sua salvação. Deus, eu entrego todo o povo brasileiro, todos, ó Deus, que precisa de uma chance. Se o Senhor, meu Deus, se entregou por nós, é porque o Senhor tem ainda a apostar por nossas almas e por nossas vidas, meu Deus. Então, neste momento, por mérito dessa palavra, eu quero ministrar fortalecimento, restituição, libertação. E que o Senhor, Deus, traga a consciência desta pessoa que Tu és Deus, o Senhor não está morto. Falei com o Senhor hoje. Então, meu Deus, agora traz a restituição, aquilo que foi consumido pelo tempo. E abençoa a todos que nos ouvem e vê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra. Reflita a luz da Bíblia. Esta é lâmpada para os nossos pés, disse o salmista, e luz para o nosso caminho. Quer ter sucesso? Ande conforme as leis de Deus. Quer ter vitória? Lute contra aquilo que te afasta do eterno. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.